Na FEBEM eu passei 1 ano e meio na assessoria direta da então presidente da FEBEM, Maria Inês Berrembach. Era o início do governo Montoro e nesse início do governo Montoro as coisas estavam em ebulição, né? Para você ter uma ideia, né, quem deu algumas palestras aí naquela ocasião na FEBEM e de uma certa forma indicava algumas linhas educacionais era o professor Paulo Freire. E havia todo um movimento, que era o movimento de redemocratização do país e do estado de São Paulo, e que passava exatamente por essa tentativa de transformação da FEBEM. Padre Júlio pago pela FEBEM, pela coisa toda, depois é que ele se ordenou padre, né? Para criar a liberdade assistida comunitária. Então tinha os encontros de casais com Cristo, que a igreja era muito forte nisso, essa coisa toda. Assim. E eles adaptaram isso de um jeito genial, né? Falaram, por que não botar esse povo todo maravilhoso aí, que está tão disposto a se encontrar, a fazer coisa, botá-los para acompanhar adolescentes saídos da FEBEM. Foi a Ruth Pistori que criou isso, né? A principal criação do regime militar foi a FUNABEM, depois deu origem às FEBEMs em alguns estados. Também nessa época eram internadas as crianças abandonadas, sem pais, com pais presos. Tinha então o setor dos menores e tinha o setor dos chamados delinquentes. O Edson Seda, eu acho que ele teve uma participação importante, porque ele era advogado da extinta FUNABEM. Basta verificar que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele extingue a FUNABEM. 2 ou 3 reuniões subsequentes, vem o Edson com essa proposta da FUNABEM. Ele chega nessa reunião, depois eu vi um pouco a discussão, conheci um pouco o projeto, falou, meu projeto aqui que eu fiz lá não tem nada a ver, sabe, estou retirando isso aqui e gostaria de estar incorporado aqui a esse grupo de discussão com novas premissas. Estrategicamente, nós ingressamos com um projeto no Senado e o mesmo projeto na Câmara. Aqui está o projeto original do Estatuto, certo? Ele foi feito em 2 etapas. O primeiro projeto entrou no dia 16 de fevereiro de 1988, a primeira sessão do Congresso, depois da Constituinte. Para quê? Para entrarmos com o projeto e tomar a cabeça da chapa, a cabeça da pauta, para que antes desse projeto não entrasse nenhum outro. Então, no Senado, foi o senador Renan Tito, que era de Minas Gerais. Na Câmara dos Deputados, foi o Nelson Aguiar, também deputado por Espírito Santo, não me recordo, que entregaram os ambos projetos de lei. Simultaneamente, não, teve uma diferença de dias, né? Mas entregaram porque daí nós garantimos prioridade, de modo que todos os projetos eram apensados a este. Porque entraram 12 projetos visando a regulamentar o artigo 227 da Constituição Federal. E o meu, que foi o primeiro a entrar no protocolo da Câmara, só ele revogava a legislação anterior, revogava o Código e acabava com a FUNABEM. Pelo menos engendrado pelo Deodato Rivière, que participou da redação do Estatuto e era assessor parlamentar e conhecia esses escaninhos aí, né, de como que as coisas deviam ser trabalhadas ali. Nós tínhamos um mundo que estava vinculado às gestões públicas, né? A esse mundo que era um pouco Regina Helena Pedroso. O Deodato Rivera não tinha sido gestor, mas ele era vinculado com a Regina, vinculado com a Frente Municipalista dos Prefeitos. Ele tinha sido do Congresso Nacional. Ele tinha trabalhado muitos anos. Então ele conhecia aquele código, aquela forma, aquele modus operandi da Câmara, do Congresso Nacional como ninguém. E nós íamos falar com todos os demônios, para nós eram os demônios, né? Saindo da ditadura, ter que conversar com Jarbas Passarinho,
E ele aprovou, e todo mundo votou, e foram todos esses caras horrorosos que a gente ia lá no gabinete para falar com esses caras. O Código do Menor, primeiro, a cabeça do juiz era a sentença. Pouco importava se esse adolescente ele vinha da ausência das políticas sociais, da ausência da família, da ausência das políticas do Estado, e o juiz, cabia a ele a sentença. Você está condenado porque você já foi condenado na sua infância e vai ser condenado de novo. O juizado de menores de Brasília era muito bem equipado, como se fosse um departamento da administração pública. O juiz era um administrador e um assistente social. E no Rio de Janeiro também. Em São Paulo também. E o juiz sentia, ele nomeava funcionários, ele demitia, ele contratava, ele administrava. Isso é um desvio da função jurisdicional. É muito perigoso, porque o próprio juiz é quem administrava esses institutos. Claro. Decidia se o adolescente, na época o menor, entrava e saía quando o juiz quisesse. E com quem ele quisesse e para onde fosse. E dependendo, não tinha limite, porque o melhor interesse era sempre observado. Nós tivemos muitas audiências, debates, um movimento nacional de meninos e meninas de rua vieram para cá, eles desde a Constituinte dando um suporte, as pastorais também estiveram, a OAB. Fazer política não é pegar a carteira de um partido. Política, como os gregos entendiam, era a construção da polis, ou seja, de uma cidade nova, de um país novo, de um planeta novo. Fazer política significa ser construtores da novidade, da grande novidade que deve sair exatamente desta luta contínua, pacífica, mas decisiva pelo bem de um país e de uma nação e de um povo.